enquanto você não ocupa e não afronta o local de espaço de poder de uma pessoa não negra, você é legal. Sim. Você tem um lugar para estar. A partir do lugar. Por isso que eu sempre falo, uma manifestação, a gente faz manifestação em região central. Tem que ter ocupação da periferia do centro? Tem que ter. Sim. Mas a importância de se entender a periferia como centro também. Sim. Por isso que a comunicação, eu sempre falo isso, ela tem esse lugar também. É lógico que é importante ela fazer coberturas em outros espaços. Eu faço isso no Jornal Empoderado. E a gente ir para espaços que não eram para nós estarmos lá. Por exemplo, a gente cobre há anos a Brasil Game Show, que é a maior feira de games do games. Por que eu cubro esse lugar? Eu vou contar rapidamente isso. Eu sou de uma geração que ser nerd, e não tinha nem a expressão geek, era ruim, era negativo. Era feio, né? Era bobo, era um moleque. E eu reprimia isso dentro da minha vida e eu não compartilhava isso nem com os meus amigos próximos. A gente compartilhava aquilo que podia ser compartilhado. Você era menina, então você fala de futebol e mulher. De carro. Estereotipado, né? Sempre, né? Isso a comunicação contribuiu para minha vida. Eu posso o que eu quiser, falar do que eu quiser. E estar onde eu quiser também. Olá, eu sou o Anderson Moraes, do Jornal Empoderado. Sou seu professor que vim aqui falar com você hoje para a gente conversar sobre jornalismo social. A ideia aqui é que a gente possa expandir a nossa ideia de comunicação plural, diversa e popular. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre a história do Brasil, em relação à imprensa quando chega aqui. Vamos falar sobre como que incide, impacta o período do início da imprensa no Brasil e a escravidão. Vamos contar um pouco dessa relação dos jornalões e também com o nascimento de mídias populares, as mais conhecidas, vamos referenciar algumas. Vou contar um pouco da minha própria história, minha experiência, como nasce o Jornal Empoderado. Vou falar aqui também como que a gente faz para que a gente consiga tirar do papel e fazer nascer a nossa mídia, o nosso projeto. E a gente vai finalizando com um manual onde eu pego todos os meus 10 anos de experiência e trago aqui para que vocês possam consumir sem moderação nenhuma, né? Então a ideia é essa. Uma coisa importante para vocês saberem. Aluno e aluna, vocês vão ter uma apostila que vocês vão ter ali o que eu vou passar, mas com um pouco mais de argumentações, um pouco mais de dicas. Então não se preocupe se você perdeu alguma coisa no vídeo, além que você pode voltar, você ainda vai ter uma apostila. É isso. Se for pensar o objetivo desse curso, eu quero causar um impacto de você sair da sua zona de conforto para ir transformar o mundo, para que você possa enxergar também o mundo com um olhar mais ampliado, sempre dentro de um local de direitos humanos, para que você possa não somente ampliar a sua voz, como das pessoas ao seu entorno. Eu quero iniciar aqui pela história do jornalismo no Brasil. A partir de 1808 é quando se fala oficialmente que regularmente tem uma imprensa aqui no Brasil. Imprensa no sentido literal, porque primeiro a gente tem que lembrar, vocês vão pegar até na apostila de apoio, que foi impresso os primeiros jornais lá na Inglaterra. Porém, com o advento da coroa portuguesa no Brasil, você vai começar a ver uma imprensa regular no Brasil. Mas tem um adendo muito interessante. A gente teve mais de 300 iniciativas antes, não de jornal, mas de poesia, de livros. Então já existia, não oficial, mas existia. Tanto é que em Pernambuco também teve uma imprensa, teve ali uma tipografia, só que não entrou no escopo oficial do país. Nós estamos dizendo de um período, 1808, onde você começa a ter os primeiros jornais impressos. A gente está falando de um momento que culmina em paralelo com a escravidão no Brasil. O que isso reflete? Reflete no pensar
de como nós necessitávamos, para além da imprensa oficial, já começar a pensar de forma estruturada mídias que viessem ser e falar da população mais vulnerável e das pessoas que saíam do escopo do que era da mídia grande, vamos pôr assim, e elas eram. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou fazer o recorte do meu lugar, que é onde eu trabalho com o Jornal Empoderado, que ele tem recorte racial. Então, vou lembrar que, nesse período de escravidão, era muito comum, e era totalmente comum, os negros e negras serem tratados como objeto, como a identificação animalesca dessa população. Então, isso também acabava sendo corroborado na mídia. Então, era muito normal você ver anúncios de vendas de escravizados como se fossem um sapato, como se fosse um carro, como se fosse uma bolsa. Era muito triste, doloroso, mas era extremamente normal. E na apostila, quando vocês forem ler, que vai ter muito mais detalhado, e procurando muito mais nas redes sobre o assunto, vocês vão ver a crueldade e a normatização dessas vendas através desses jornais. Tanto é que existem, sim, estudos que comprovam, que é totalmente natural, que os grandes jornais tradicionais, eles tinham, sim, empatia pela escravidão e contribuíram de alguma forma. Assim como no futuro a gente vai ver também jornais tradicionais que contribuíram para outros momentos ruins do país, como a ditadura militar e até o governos de extrema-direita. Quero falar de algumas personalidades que contribuíram para uma imprensa plural e preta. Francisco Brito. Esse cara teve uma tipografia fluminense. Estamos falando de um empresário negro no ramo do jornalismo. Ele foi uma figura destacada, imprimiu revistas ou folhetins e principalmente o primeiro jornal negro, que foi o Homem de Cor. Isso é muito importante, porque ali o jornal negro ele teve um papel fundamental, que era, Eduardo, o fato de você, aluno, presta atenção, hoje a gente fala de protagonismo. Hoje a gente fala de estética da população negra, pobre, indígena, fala de espaço de poder, de querer ocupar esse espaço de poder. Então hoje a gente discute e pede para estar em locais que nós não estávamos antes, ou então a gente abre a porta do nosso jeito, cria nossas mídias. Agora vamos pensar que nesse período do Homem de Cor, não é nem esse pensamento ainda, é o pensamento de existir como ser humano. É lembrar que nós não somos um objeto para ser vendido, como eram os anúncios no jornalão. É pensar que a nossa casa de Umbanda e Candomblé tem que ser respeitada e ela existe como parte da sociedade. O respeito às mulheres. E a partir desse movimento, você tem um movimento que vem junto, que é o movimento de abolição dos escravizados. Uma das figuras, além de Rebouças, você tem muitas pessoas, você tem Luiz Gama. Eu brinco que o Luiz Gama, aluno e aluna, ele é o Leonardo da Vinci do Brasil. Luiz Gama, ele foi o cara que ele foi rábula, ele foi um cara que foi advogado sem ter o curso de advogado, ele teve mídia, ele escreveu, ele foi poeta, ele foi um cara incrível. Tanto é que no pós-morte, lá no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, tem uma placa que foi em homenagem a ele, ao trabalho jornalístico dele, e a Ordem dos Advogados do Brasil também tem homenagem a ele. Ele tem salas na USP em homenagem a ele, tem curso cátedra em nome de Luiz Gama. Tem filme agora de Luiz Gama, então ele foi uma figura importantíssima que eu queria, além do Brito, falar de Luiz Gama. Luiz Gama, ele aparece no Homem de Cor, ele aparece depois no jornal Progresso, e mais importante ainda, você tem aí
um cara que também pensou jornalismo e criou jornalismo. Ele faz o Diabo Coxo. Esse é um das produções de Luiz Gama. Eu queria trazer, na apostila você vai ter um pouquinho mais sobre o período de Luiz Gama, mas eu queria trazer uma curiosidade para você, aluno e aluna. Dentro do Diabo Coxo, uma característica foram as ilustrações que chamaram muita atenção, e quem fez as ilustrações foi Ângelo Agostini. Fazia caricatura, um cara muito destacado do período. E o Ângelo Agostini, quem é Ângelo Agostini hoje? É uma curiosidade que eu sei que, para você aluno, eu sou colecionador de quadrinhos. Eu tenho quase 5.000 quadrinhos. E aí você fala, mas o que tem a ver quadrinho com Luiz Gama? Tem a ver o seguinte, tem uma premiação chamada Ângelo Agostini, que é para quem está no ramo de quadrinhos. E ali premia quem é ilustrador, quem é roteirista. Sabe uma coisa muito interessante? E eu tenho obras que falam sobre história em quadrinhos. Ninguém cita que Ângelo Agostini começou escrevendo no Diabo Coxo, ilustrando lá. Olha o que é o apagamento histórico da população negra. Não é de hoje. Não estou tirando os méritos do Ângelo Agostini, que são maravilhosos. Mas não ligar Ângelo Agostini ao Diabo Coxo e a Luiz Gama é um apagamento da história muito importante para a comunicação. Então esse era Luiz Gama, um cara que foi além do seu tempo, que além de salvar vidas, libertando escravizados, ainda trouxe um jornal, mais um jornal, para contribuir para essa libertação via comunicação da população negra. Então, isso é importante lembrar e frisar, porque não dá para passar pela comunicação brasileira sem passar por figuras como Francisco Brito e Luiz Gama. Olha, eu queria pedir para dar uma pausa do vídeo, olha aí, segura um pouquinho aquele seu café, o que você está comendo, para você ir até a apostila. Você vai ver tanto a questão do nascimento da imprensa no Brasil, quanto essa história que eu acabei de contar para você de Francisco Brito, Luiz Gama, tá tudo lá na apostila. Terminou? Volta aqui que eu estou te esperando. Vamos continuar aqui, aluno, aluna, falando sobre uma frase que é bem tocante, que é do Carlos Abramo, jornalista, que ele teve uma função muito importante, que foi modificar e modernizar redações como da Folha de São Paulo. Liberdade de imprensa para jornalão, na verdade, é liberdade de empresas. O que isso quer dizer? Nós vamos tratar aqui agora um tópico sobre a relação dos jornalões com o poder. Desde sempre, sempre existiu e vai existir essa relação entre, eu vou até além, poder barra capital. Nós estamos falando que a gente começa a construir, é lógico, a imprensa oficial, ela está ligada no início à corte portuguesa. E isso vai se estendendo. Se ontem foi a corte portuguesa, depois vão virando os governos instituídos. E aí a gente tem essa relação que você vai acompanhando durante a história. Hoje você vê até grandes mídias tradicionais, por grande a gente usa no contexto de capital mesmo. Você vendo que elas se desculpam pelas relações, às vezes com escravidão, outra com a ditadura militar, e essas relações, elas existem por interesses. Tudo é por interesse. Não é por uma relação que não passe por esse lugar. Então, a partir desse lugar, dessa visão estética e prática, que nascem mídias que têm que se contrapor essa visão da alienação, por exemplo, da venda de produtos enquanto está se dando matérias e notícias importantes, ou pseudo-importantes na visão do órgão de imprensa. Como que isso afeta a vida das pessoas? Afeta da seguinte forma, muito simples.
Quando você tem um jornal que passa uma informação da forma que ele quer passar, sem se preocupar com o impacto social daquela informação, sem a responsabilidade social, isso é muito sério, é muito grave. Então, é assim, a partir desse lugar, que nascem mídias para contrapor esse lugar. Então, você vai ter aí na história mídias sindicais, indígenas, como a gente já leu, você lembra, né? Que a gente, na outra aula, a gente falou sobre até Luiz Gama, a gente falou sobre Brito, que mídia negra. Assim nascem as mídias alternativas, mídias progressistas, mídias que têm uma visão dentro dos direitos humanos, com uma preocupação social e plural e democrática. Então aí, durante a história, você vai ter inúmeras iniciativas importantíssimas e vão continuar nascendo. E esse curso é para isso. Você, aluna, o nosso objetivo é que você expanda, possa pegar tudo isso que você está recebendo aqui e você vai fazer o quê? Eu quero você, daqui a pouco, tendo o seu jornal empoderado. É para isso que nós estamos aqui. Então você vê o nascimento da contracultura nas mídias a partir a gente está aqui para quê? Para falar assim, ó, você está vendo isso que você está vendo, ouvindo todos os dias no seu rádio, na TV aberta, no jornal da banca? A gente tem um discurso para trazer a visão popular para que você entenda que aquilo que está sendo dito ali tem um outro lado. Sabe qual é o lado? É um lado humano. É um lado onde a gente respeita a sua inteligência, onde a gente troca o sensacionalismo por fatos. Então assim nasce, você tem... Aí eu vou citar algumas, porque são importantes nesse contexto. Teve o Alvorada, Jornal Negro, você tem o Homem de Cor, o Diabo Coxo, mas você tem, por exemplo, a Caros Amigos, que fez um papel importantíssimo no Brasil. Você teve o Pasquim dentro da ditadura militar. Aquilo era uma loucura, juntar um monte de gente maravilhosa para fazer jornalismo no momento de repressão do Brasil, onde acabamos de ganhar um Oscar com um filme que mostrou um pouco do que foi a ditadura militar. Você sumia por muito pouco, só por você discordar da ideia do governo. E aí a questão é, você tendo mídias que possam permitir que a voz do povo seja ouvida e que o povo possa ouvir sobre temas que lhes são interessantes e preocupantes, é por isso que nascem projetos como você tem 20 anos de Revista Fórum, que hoje é o canal da TV Fórum. No canal do YouTube você tem o 247, o DCM, teve a Revista Raça, jornais sindicais. Outra coisa, não está na apostila, mas vai entrar aqui nesse curso. A importância do jornal impresso. Não caio na armadilha de falar que jornal impresso não vende. Se isso fosse verdade, a Igreja Universal faria 1 milhão de jornais impressos. É importantíssimo porque ele fura a bolha da rede social. Você tem um contato, você pega na mão da pessoa, você ouve a pessoa. Então o jornal impresso tem esse lugar. Então por isso que você ainda vê um esforço gigantesco de mídias como a Carta Capital está na banca de jornal. Pô, a própria Folha, Estadão, por que eles não desistiram e foram para o online? Porque é de suma importância a disputa desse lugar, desse território chamado o dia a dia, a rua. Então é a partir desse momento que você tem essas contraculturas, assim nasce, por exemplo, vou dar exemplo de 2 mídias interessantes, importantes, Mídia Ninja e Jornalistas Livres. Como que eles nascem? A partir das manifestações de 2013. Percebendo o rumo que o Brasil ia levar para essa extrema-direita que chegou ao poder, eles foram fazer a contranarrativa na rua.
filmando, até com filmagens. Eu tive o prazer de estar naquele lugar chamado Jornalistas por 5 anos, fazendo até reportagens no meio hoje a gente chama de bolsonaristas, mas antes era só a manifestação de direita, que vai virando de extrema-direita, os nomes vão se adequando ao momento, mas assim nascem essas duas mídias importantes também. Todas as mídias, no seu contexto, fizeram esses recortes históricos, sociais, políticos. E aí você hoje tem o ICL, por exemplo, que está aí disputando um lugar, até para querer chegar a disputar um lugar que é importantíssimo, que temos que discutir, que estar em TV aberta. E assim nascem mídias, N mídias, site Mundo Negro, daí você tem o boom de internet, né, que você tem site Mundo Negro, você tem a Agência Nacional de Favelas, que sai do dia a dia da quebrada no Rio de Janeiro e vira um grande portal. E não posso deixar de fazer meu peixe, aluna é aluna, o Jornal Empoderada. E é isso. Então, a gente está fazendo aqui um resumão de como a mídia sai desse lugar só dos poderosos para ir para quem tem muito poder só não tinha voz. Nossa pauta é lutar, esse é o tema que nós vamos tratar agora. E uma das questões importantes é, para quem você faz jornalismo? Aqui no nosso caso, nós fazemos um recorte, sim, racial, de gênero, né? Respeitando a condição que as pessoas escolhem para ela, para pessoas com deficiência. E quando a gente tem esse olhar social, a gente está dizendo também quais são os limites, né? O que a gente, até que lugar a gente vai. Por exemplo, pergunto para você, aluno e aluna, como que você enxerga duas situações que eu vou pôr aqui para você? Primeiro, uma empresa que vende seu produto para um jornal, como que é a relação com essa empresa na hora de falar sobre um problema ambiental, por exemplo? Como que faz isso? Como que um economista, isso já aconteceu, até de pessoas respeitadas, ele faz comercial de banco, sendo jornalista de economia? Como que isso é feito? Tem uma pessoa que eu gosto muito, é o Juca Kfouri. Juca Kfouri até brincou sobre isso, né? Por muito tempo, sobre os anúncios que jornalistas faziam durante os programas esportivos. Hoje você vê aos montes, né? Casas de aposta. A casa de aposta, eu brinco que hoje ela patrocina do campeonato a própria torcida e os jornalistas que falam de futebol. Essa relação que nós temos hoje. Então, os limites também são importantes. Isso entra em ética. Mas eu também queria tocar em outro ponto que eu falei. Eu vou citar aqui porque é público, mas é importante a gente pensar como fazer jornalismo e para quem a gente faz. Quero falar aqui do século XXI e os governos antidemocráticos. É importante a gente salientar aqui que o Brasil teve uma guinada, teve uma mudança. Eu acredito que tem 3 momentos cruciais e ruins do nosso país, para assim dizer mais singelamente, aluno e aluna, que, vamos ver se a gente lembra, o primeiro foi a escravidão, o segundo foi a ditadura militar, e o terceiro foram os 2 governos que iniciam com Temer e finalizam com Jair Messias Bolsonaro. Então, é importante a gente lembrar que como que a comunicação entra nesse lugar, como que ela comunica ou deixa de comunicar. E essa necessidade faz com que a gente precise de mídias comprometidas com a democracia e os direitos humanos.